Mais um programa Olhares, que fala sobre lições das nossas revistas de escola dominical para adolescentes, né, juvenis, jovens e adultos. E hoje o nosso tema, o personagem que a gente vai tratar é Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro. E para conversar com a gente, tá aqui a Leia, que é do Departamento de Escola Dominical. Bem-vinda, Leia. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Então, né, essa primeira temporada do programa Olhares fala dessa revista aqui, Legados de Fé, né? Que que a gente trata de personagens do Antigo e Novo Testamento, especificamente essa do Novo Testamento, né? E essa lição de Pedro, que é a lição de número 11, fala de um episódio bem interessante de Pedro, que é o momento que depois da ressurreição, Jesus encontra com ele, né, com outros discípulos e chama Pedro para discutir a relação, né? Vamos conversar. Pedro, né? O Pedro que foi um companheiro irreverente, um companheiro também um pouco estressadinho às vezes, né? Um companheiro que defendeu Jesus em muitos momentos, mas que na sua trajetória tem aquele episódio que a gente conhece, né? Os altos e baixos. Os altos e baixos. Eu me identifico tanto com ele, né? Então, assim, Pedro nega Jesus 3 vezes e depois da ressurreição ele encontra com Jesus e que, de alguma maneira, tenta trabalhar todo esse sentimento de culpa que foi gerado por conta desse episódio, né? Leia, o que te chamou a atenção nessa lição? Assim? O que você destacaria do texto? Quando a gente vê o texto aqui, a gente vê que o autor ele se preocupou de mostrar bastante esses altos e baixos de Pedro, né? Sim. Você falou que você se identifica, mas eu acho que cabe a pergunta: quem não? Quem não? Quem nunca? Quem não? Principalmente a gente que tem, assim, a gente que tem uma vivência cristã, que teve encontro com o Senhor, quem de nós, mesmo depois de ter conhecido o Evangelho, quem de nós também já não fez ou não falou alguma coisa que a gente depois pensou, nossa, né? Pisei na bola, né? Será que agora Deus vai me perdoar, não é por isso? E Pedro, então, ele acaba se tornando um exemplo pra gente, né? Então, a gente vai olhando eu fui lendo esses relatos aqui e realmente chama a atenção da gente, impressionante, né? Como que ele, a gente pergunta, né? Mas como que ele negou Jesus e como ele teve também a coragem de dizer, né? Em outro momento, Senhor, para quem a gente vai, né? Se só tu tem as palavras da vida. Tu és o Filho de Deus vivo, né? Quem diz uma coisa dessa e depois nega Jesus, né? Então, a gente fica olhando e a gente fica cheio de julgamentos também, né? Sim. Mas você fica olhando esses altos e baixos, mas tá aí, é um grande exemplo para a gente pensar e refletir sobre nós mesmos, porque nós também vivemos esses altos e baixos. Quantas confissões de fé que a gente fala nos cânticos, coisas que a gente canta, que a gente fala na oração. Quantas vezes a gente fala para Deus fazer o que Ele quiser na nossa vida, né? E depois você se pega fazendo, ou pensando, ou falando, ou tomando atitudes que fala, meu Deus, né? Será que eu me converti mesmo? Será que eu sou cristã? Então, assim, leva a gente a pensar nisso e faz a gente pensar que a gente está nesse processo mesmo, que até a própria revista aborda, que é esse processo de santificação, né? Eu gostei de quando ele coloca na revista, mais lá no finalzinho, na conclusão, que a gente não precisa nem temer e nem se envergonhar desse processo. A gente não pode olhar, às vezes, para as nossas atitudes, que às vezes a gente até se envergonha. Que bom que a gente se envergonha. Pior se não, né? Pior se não. Então, se a gente se envergonha de alguma atitude, de alguma fala que a gente fez, a gente tem o que fazer, a gente tem para quem recorrer, para quem voltar, né? E assim, a gente olha a vida de Pedro aqui, a lição, esse episódio, né, que o estudo, que o texto, a revista está trazendo, a gente fica imaginando o coração de Pedro ali naquele momento. Já era a 3ª vez que ele via Jesus ressuscitado. E ele ainda não tinha conseguido
falar, né? Eu imagino que o coração dele devia estar assim, transbordando de querer dizer para Jesus, né? Me perdoa, né? O que eu fiz, né? E ele ainda não tinha conseguido fazer isso, nem na primeira vez que ele viu Jesus ressuscitado, né? Eu acho que você traz essa coisa da questão da humanidade de Pedro, né? E isso é tão importante porque às vezes a gente pensa que na nossa relação com Jesus Cristo, que se fez humano e habitou entre nós, parece que a gente tem que deixar de lado essa humanidade, né? Quando Deus cria a gente como criação de Deus, como projeto de Deus, Ele nos cria como seres humanos, portanto, mais do que a gente, conscientes das nossas fragilidades e das nossas dificuldades. Mas assim, a despeito de toda a inconstância, a despeito de toda a agitação de Pedro, ele é uma pessoa que, por conta dessa humanidade, também vivencia uma série de experiências maravilhosas com Deus, né? Quando ele anda sobre as águas, é fruto dessa humanidade deles, dessa necessidade de querer saber se é verdade mesmo, né? Todo mundo tava meio desconfiado, mas tem uma ousadia junto com essa impulsividade que garante a Pedro a vivência de alguma que é louvável, né? Porque a gente vê ele fazendo perguntas ou fazendo algumas afirmações que os outros também queriam ter feito, mas não tinham coragem. Eu acho que tem um pouco disso. Eu sempre penso nisso, assim, pra livrar um pouco a barra do Pedro, entendeu? Pra defender um pouco o bichinho. E é interessante porque no processo da gente encontrar com a nossa humanidade, a gente vai encontrando com a nossa fragilidade. E eu acho que esse episódio de Pedro mostra uma coisa que é importante que a revista aponta, né? Em Cristo vai sempre ter a graça do perdão para as nossas fraquezas e para os nossos pecados confessados. E a partir desse arrependimento, a partir dessa abertura que a gente dá para essa graça habitar entre a gente vai melhorando, a gente vai, né? Enfim, se tornando... A gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo. E eu acho que esse é um ponto que precisa ser trabalhado muito com a classe, com as pessoas. A restauração, a novidade de vida que Deus propõe para nós, ela não tem limite, ela não tem condicional. Está sempre presente. Então, a gente não pode achar assim, cheguei num ponto que não tem mais jeito. Deus não me ama mais. Né? Então, a gente não pode sempre o arrependimento, ele nos leva para Deus, e não nos afasta de Deus. E isso nos garante, né, assim, essa graça perdoadora, né, essa graça justificadora, essa graça santificadora, nos dá a possibilidade de começar de novo. Reconhecendo a nossa limitação. A nossa limitação. E se Deus é misericordioso com a gente, eu acho que isso também nos impulsiona a pensar e a repensar como a gente lida com quem trai a gente, né? Com quem decepciona a gente. Quem foi o Pedro na vida da gente. Isso, né? Tem Pedro. A gente é Pedro na vida dos outros, né? Das outras pessoas. E existem Pedros na nossa vida. E aí, a partir também da maneira como Jesus dialoga com Pedro, eu acho que isso se torna... O comportamento de Jesus também se torna um desafio para mim, né? É muito bom a gente, na condição de Pedro, ser acolhido, ser abençoado, ser perdoado, né? Como é que a gente faz com os Pedros que aparecem na nossa vida, né? Exatamente. Legal. E tem alguma coisa assim, um outro olhar, né? Para além daquilo que está no texto bíblico, que você gostaria de colaborar com quem está assistindo esse episódio? Tem. Eu olho para esse texto assim, eu não consigo olhar para esse texto sem olhar para um episódio muito semelhante que Lucas narra, né? Que os dois acontecimentos, as duas pescas, né, noturnas, elas são muito semelhantes, que acontece com Pedro. E a de Lucas acontece no início, bem no comecinho da caminhada de Pedro. Pedro ainda não era nem um discípulo seguidor ainda de Jesus. E naquele episódio de Lucas 5, quando Jesus manda ele jogar a rede e ele já tinha pescado a noite toda e pega aquele monte de peixe. E naquele momento que ele reconhece ali o que está acontecendo, a atitude dele foi de Jesus, se afasta de mim, né? Eu sou pecador. Ele não queria ali se aproximar de Jesus. Ele reconhece a sua condição. Mas Jesus não quer saber. Ele chama ele, eu quero que você seja
pescador de homens. E aí, quando a gente vê João contando essa narrativa, que vai acontecer já no finalzinho desse período com Jesus, que é muito semelhante também, Pedro tem uma atitude diferente, né? Quando ele reconhece que é Jesus, que está ali na praia, dizendo para jogar rede, ele é o primeiro a pular do barco, a correr na direção de Jesus. É uma atitude bem oposta. Então, isso para mim mostra um crescimento na vida de Pedro, né? Porque essa às vezes é uma nossa tendência. A gente, eu sou tão pecador, eu não mereço, né? Mas acho que se resume até na fala dele, né? Se não for para ti, Senhor, para quem a gente vai? E ele corre para Jesus. Talvez ali ele vê também, agora é a minha oportunidade, né? Jesus chama ele ali para conversar, mas algo que me chama a atenção também nesse texto, que eu acho que é fundamental, embora ela não está exatamente no texto aqui da lição, mas ela faz parte da história, que é o finalzinho, né, da história, quando Jesus, depois desse diálogo, Pedro, tu me amas, Jesus fala para ele, segue-me. Eu acho que essa fala de Jesus, de chamar Pedro, para mim ela foi assim fundamental. Não só para Pedro, como para os outros discípulos. Sim. Porque talvez eles... Não, Pedro, será que agora, depois de ter negado Jesus, ele ainda é digno de ser um seguidor? O convite ainda está aí para seguir Jesus? Será né? que ele ainda pode ser um discípulo? Pedro, né? Talvez... Bom, ele me perdoa, mas talvez eu não seja mais digno. Que é uma outra atitude que às vezes a gente tem. Bom, Deus me ama, Deus me perdoa, mas eu pisei na bola, que eu já não mereço continuar nesse ministério, fazendo isso aqui. Mas quando Jesus fala, segue-me, e ele faz isso por 2 vezes, né? Segue-me. Eu acho que essa palavra, assim, ela fechou com chave de ouro. Pedro, presta atenção, você está perdoado. É novidade, vamos lá. E aí, ele que tinha sido chamado para ser pescador de homens, agora é para apacentar as ovelhas, ou seja, pescou, agora tem gente para cuidar, vamos lá, vamos cuidar. Então, acho que isso foi bom para os discípulos verem que realmente Pedro estava Deus não tinha desistido de Pedro, ele estava, e a gente vê o resultado depois, né? Em Atos, aquela pregação dele, o que ele fez, o exemplo que ele foi. Então, é um exemplo que nos ensina muitas coisas, né? Tanto sobre as nossas fragilidades, a nossa dependência de Jesus, as nossas atitudes. Então, é o que eu queria compartilhar. E eu fiquei pensando nisso, e também essa transformação, porque a lição, ela aponta esse evento, né, do reencontro com Jesus depois da negação, como um evento crucial, como se desse para o Pedro uma mudança de paradigma, uma mudança assim, realmente crucial, né? E a gente vê algumas pessoas olhando para esse texto e vendo nesse texto uma dimensão até de conversão de Pedro de uma maneira mais profunda, né? Mas eu acho que a gente também tem que olhar para esse texto, ele, obviamente que ele tem uma importância, né? Mas assim, ele é parte do processo de santificação, porque o Pedro, ele sai daqui realmente renovado, mais consciente da sua missão, né? Vai descobrindo com seus companheiros e companheiras na missão o que é ser uma referência nessa igreja que está surgindo, né? O Pedro, ele fala, é o Pedro do discurso, né? Então antes o Pedro pescador, agora também é um Pedro que discursa, que dialoga, que fala inclusive com quem tem outros costumes, outras perspectivas, e as pessoas entendem, porque já não é mais essa linguagem do Pedro, senão ele é como um instrumento do Espírito. Mas o processo de transformação na vida de Pedro não termina aí, porque nessa mesma lição, quando a gente tratar da importância da igreja no processo de superação do racismo, o Pedro surge mais uma vez em uma das lições dessa revista. Já lá na experiência com Cornélio, né? Exatamente. Que ele precisou o quê? Ampliar mais ainda a sua perspectiva de reino de Deus para dar conta de dialogar com Cornélio e de ser um instrumento de salvação e de graça, né? O que vai mostrando, evidencia bem que a gente... Nunca dá pra você falar assim, bom, tô pronta. É verdade. Né? Tô pronta, não. É verdade. A gente tem... Às vezes você não imagina o que você ainda precisa viver para abrir os olhos, para reconhecer algumas coisas que a gente não tá reconhecendo. E o quanto é legal a gente estar disponível para esse agir de Deus, né? Porque essa disposição faz a gente
provar e vivenciar experiências que eu acho que o Pedro, lá do começo do chamado, Pedro pescador, que deixa as suas redes e vai para essa proposta, sequer imaginou toda a grandeza do ministério, a grandeza que Deus tinha para ele, né? Então, essa disposição também de aceitar um diálogo com Jesus que evidencia as nossas fragilidades é também parte que do fez ele crescimento. pensar, né? Porque a gente foi 3 vezes, tu me ama, mas aquele processo todo foi fazendo Pedro refletir. Sim. Tem uma coisa que me chama a atenção nesse, eu não sei qual o nosso tempo ainda tá. A gente tem 5 minutos, olha então isso, tá. Bora! Tem uma coisa que eu gosto muito de ver nesse texto, que eu acho que é uma daquelas coisas assim que a gente ainda vai aprender muito sobre isso, né? Eu fico me perguntando, né? Por que Jesus, quando chama eles ali, quando recebe Pedro e os outros discípulos, ele oferece pão e peixe, né? Assando peixe para eles, e oferece pão, e ele oferece pão para eles, comem. Eu vejo isso como uma coisa tão simbólica, né? Tão cheia de significado, porque quando a gente olha todo o ministério de Jesus, o pão está tão presente, o comer está tão presente, como Jesus usa, né, do pão ou do ato de comer para trazer ensinamentos, né? Ele faz milagres com o pão, ele tem a ceia onde ele separa, onde ele fala, esse é o meu corpo, né? O pão se tornando o símbolo do corpo. Então a gente vai vendo por que ele usou o pão quando ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, para que eles o conhecessem. Então eu acho que quando os discípulos viram Jesus ali ofereceu, eles lembraram de tudo isso, né? Então são gestos que Jesus foi fazendo para evidenciar tudo que eles tinham aprendido lá, todos os ensinamentos que eles tinham recebido. Sou eu mesmo que estou aqui, né? Tudo aquilo que eu falei, tudo que eu ensinei, tá firme ainda, né? Então aquele gesto do pão, e eu fico imaginando ali Pedro olhando tudo aquilo. Gente, é isso mesmo, né? Tá acontecendo, tudo aquilo que ele falou, né, que ele ia ressuscitar, tá acontecendo. Então eu fico imaginando o coração deles assim, naquele fervendo ali, né, de o que vai acontecer agora, né? Então eu gosto dessa figura do pão, né, da partilha, do ensino. Para mim representa muito isso, o próprio ensino de Jesus, ele se dando, depois quando ele volta, né, para o Pai e envia o Espírito Santo, e os discípulos continuam, e até hoje isso foi tão forte que até hoje nós sempre partimos o pão, trazendo a memória que Jesus fez por nós. E eu lembrei do Salmo 133, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, né? E que ali o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para sempre. E o professor Tércio, no estudo desse Salmo, ele fala que uma das traduções possíveis que bom que as pessoas estão reunidas à mesa, sentadas à mesa, porque ali o Senhor ordena a sua vida para sempre, né? Quantos ensinos Jesus fez à mesa. E eu acho que você traz uma perspectiva que é interessante, assim, e que vai para um outro olhar sobre isso, né? É justamente essa questão do que de fato, talvez Jesus está na praia, está com o pão, está entre os amigos, assim, o que ele queria que ficasse desse reencontro com Pedro. Se era a experiência da negação, né? Ou se era a experiência dos momentos positivos e de crescimento que foram muito maiores, muito mais significativos, e mais significativos do que essa experiência, né? E isso mostra também um pouco, eu acho que da maneira como Cristo olha pra gente. Porque às vezes, assim, até por conta da religião, como dogmas, como normas, ela vai moldando o nosso olhar numa perspectiva de valorização da culpa, que pra mim é muito diferente de um arrependimento genuíno, do reconhecimento de que você falhou. Isso é do Espírito. O Espírito convence a gente do pecado e do juízo, né? Mas o problema é que arrependimento é uma coisa e que nos leva para um movimento de sair daquela situação. Eu acho que é esse o processo que o Espírito quer fazer, de que a gente se arrependa, de que a gente confesse o pecado,
mas que a gente siga em frente. A culpa não vai aprisionando a gente de forma que se torna um pouco perverso tudo isso, né? E aí esse cenário que Jesus monta para aparecer e para se revelar e para rememorar o que de fato acontece, eu acho que é muito importante. E até para Pedro trazer à memória o que ele viveu lá atrás. Estamos acabando, Rodrigo. O chamado aconteceu e tá de pé. Sim. Bem, gente, você ficou com gostinho de quero mais? Eu também, mas acabou o tempo. Mas a ideia é que você converse mais sobre esse tema e aí você pode encontrar essa lição e muitas outras na nossa revista Legados de Fé Novo Testamento, que você pode acessar no nosso site angular.com.br. Obrigada e até o próximo Olhares. Muito obrigada, Leia. De nada. Tchau, gente. Valeu.